Integral indefinida. Esperamos que ao final desta videoaula você seja capaz de obter antiderivadas, usar fórmulas de integração para calcular integrais, empregar as propriedades da integração no cálculo de integrais e de determinar curvas integrais. O que vem a ser uma antiderivada? Então, uma função f maiúsculo é uma antiderivada de uma função f minúsculo se a derivada de f maiúsculo for igual a f minúsculo para cada x do intervalo. Para verificar, veja que, por exemplo, que f de x igual a x² sobre 2 é uma antiderivada de f de x igual a x no intervalo de menos infinito a mais infinito. Por quê? A derivada de f maiúsculo de x, derivada de x² sobre 2, é igual a x, que é igual a f de x. F de x, f maiúsculo, não é a única antiderivada. Existem outras funções que, quando têm as suas derivadas calculadas, o resultado também é f de x. Poderíamos exemplificar também as funções x² sobre 2 mais 2, x² sobre 2 menos 3, mais π, mais raiz de 3 sobre 7, ou qualquer outra função que seja da forma x² sobre 2 mais uma constante. Lembrando que a derivada da constante é sempre igual a zero. Bom, a partir desse conceito de antiderivada, nós então conceituamos a integral indefinida. Então, seja f maiúsculo de x qualquer antiderivada de f minúsculo de x em intervalo i. Para qualquer constante c, a função f maiúsculo de x mais c é também uma antiderivada de f minúsculo de x naquele intervalo. Além disso, cada antiderivada de f de x no intervalo i pode ser expressa na forma f maiúsculo de x mais c, escolhendo-se apropriadamente a constante c. O processo para se encontrar uma antiderivada de uma função é denominado como antiderivação, antidiferenciação ou simplesmente integração. Aqui nós vamos encontrar agora as antiderivadas, usando algumas regras de tabelas. Assim como a gente tem a tabela para derivadas, a gente também tem a tabela para integrais. E a notação de integral é essa. Quando a gente quer calcular a integral de f de x, nós usamos esse símbolo, que é o símbolo S de soma, acompanhado do diferencial de x, e o resultado é a antiderivada mais uma constante. Então, no caso, por exemplo, resolvido anteriormente, a integral de x dx é x² sobre 2 mais c. Se derivarmos essa função, verificaremos que o resultado vai ser a própria função f de x. Aqui temos algumas das fórmulas. É importante salientar que as fórmulas não se resumem a essas 20. Em alguns livros de cálculo, no final do livro há sempre uma tabela de integrais e derivadas. Há alguns livros que trazem mais de 150 fórmulas para integração. Mas essas que estão apresentadas aqui são as principais, são as mais usadas. Nós consideramos que u e v sejam funções deriváveis na variável x e que c minúsculo, c maiúsculo, k maiúsculo e a sejam constantes. Exemplos. A integral de x² dx é resolvida com a fórmula 3, que é a fórmula do u elevado a k, du. Então, para resolver, o que a gente faz? U elevado a k mais 1 sobre k mais 1 mais c. Então, voltando ao exemplo, U é x, k é 2. Então, é x elevado a 2 mais 1, U elevado a k mais 1, sobre k mais 1 mais c. O resultado é x² sobre 3 mais c. A função 1 sobre x à quinta tem a integral também calculada com a fórmula 3, a fórmula u elevado a k. No entanto, antes da integral ser calculada, veja que x à quinta é passado para o numerador e tem o expoente com sinal alterado.
Então, aplicamos a regra e chegamos no resultado menos 1 sobre 4x à quarta mais c. A função raiz de x dx, né, tem sua integral calculada também da mesma maneira, com a mesma forma. Primeiro nós convertemos o expoente para fracionário e depois nós calculamos a integral. A integral de dx sobre x é calculada com o uso da fórmula 2, porque a regra do u elevado a k, até poderíamos fazer x elevado a menos 1, é para k diferente de menos 1. Quando k for igual a menos 1, que é nesse caso, então aplica-se a fórmula 2, que no caso é o ln do módulo de x mais c. A integral de e elevado a x dx pela tabela é o próprio e elevado a x mais c. A integral do seno de x dx é igual a menos cosseno de x mais c. Cálculo feito por meio da fórmula 6. Aqui, a integral de dx é igual a x mais c, fórmula 1. Né? E a integral do cosseno de x é seno de x mais c, dado pela fórmula 7. Propriedades da integral indefinida. Então, consideremos duas funções f e g, que são antiderivadas de f minúsculo e g minúsculo, e uma constante c qualquer. Uma constante pode ser movida através do sinal da integração, isso é, se tivermos a integral de c vezes f de x dx, isso é o mesmo que c minúsculo vezes a integral de f de x dx. Se tivermos a integral de uma soma ou uma subtração, o resultado é feito, né, através da integração de ambos os termos da soma. Né? Integral de uma soma é a soma das integrais. Se nós tivermos uma diferença, a integral da diferença é a diferença das integrais. Essas são as propriedades. Né? Vejam que são poucas propriedades. Por exemplo, integral de 4 cosseno de x dx. 4 é passado para fora da integração e calculamos a integral do cosseno de x dx, que é seno de x. Integral de x mais x ao quadrado dx vai ser integral de x dx mais integral de x ao quadrado dx. Nós separamos, né, as integrais. Então, a integral da soma é a soma das integrais. Veja que em todos os resultados nós acrescentamos o c. Esse c não pode ser esquecido, pois nós temos aqui uma família de antiderivadas. Integral de 1 mais x são separados, o resultado é este. Integral de 3x à sexta menos 2x ao quadrado mais 7x mais 1 é dado pela separação de cada termo, onde o resultado é aqui apresentado. Integral de x ao quadrado sobre x ao quadrado mais 1 dx é resolvida através de um artifício aritmético. Primeiro, x ao quadrado mais 0 é o próprio x ao quadrado, portanto, 0 é elemento neutro da adição. Se acrescentarmos 1 menos 1, nós estamos acrescentando 0. Só que nós faremos isso para poder separar em duas frações. Essa fração vai dar o resultado 1. E a outra fração, ela é calculada por meio de uma das fórmulas da tabela, que é igual a arco tangente de x. Então, logo, nós temos que a integral assim procurada é x menos o arco tangente de x mais c. Agora, nós falamos anteriormente que são várias as derivadas, né? Várias as funções cuja derivada é igual, né, à função procurada, a função em questão. Então, existem várias antiderivadas. Na verdade, existem infinitas, porque como nós estamos somando uma constante, né, a constante real pode assumir infinitos valores. Plotar curvas integrais é construir o gráfico de todas essas possíveis antiderivadas, né, a partir de uma determinada frequência. No caso aqui, c está variando de 1 em 1. Então, aqui são exemplos de curvas integrais. Um pequeno exemplo de aplicação agora. Vamos supor que um corpo movimente-se ao longo de uma curva desconhecida y igual a f de x no plano xy, de tal forma que, em cada ponto xy da curva, a reta tangente tem a inclinação x ao quadrado.
Encontre uma equação dessa curva sabendo que ela passa pelo ponto 2 e 1. Bom, a integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3 mais c. Então, esse é o y. No ponto 2 e 1, né, no ponto x igual a 2, o y vale 1. Substituindo, né, esses valores na lei, na derivada, né, nós vamos ficar apenas em função de c e assim nós descobrimos c igual a menos 5/3. Logo, a função procurada, a equação dessa curva, é x ao cubo sobre 3 menos 5/3. E daqui nós vamos encerrando a nossa aula sobre antiderivadas.